o convite, pela confiança, né? E eu desejo mesmo. Hoje, enquanto eu relia, estava vendo tudo aqui, eu tive vários momentos assim em que eu chorei, sabe? E a gente está terminando o Outubro Rosa. Gente, se eu sumir de repente é porque a minha cadeira soltou, tá bom? Mas eu vou voltar, viu? Ainda mais que eu fico balançando assim, ó, ela fala, eu não caí em nenhum alçapão, tá? Eu vou voltar. Então, esse mês de Outubro Rosa é um mês de informação, é um mês de prevenção com relação ao câncer de mama, o de útero também, né? E nós, ali na Genebra, durante todo o mês, nós tivemos reuniões focadas para o câncer de mama. E nós ouvimos todas as quartas-feiras testemunhos de mulheres que sofreram, que passaram pelo câncer de mama. Ouvimos o testemunho das famílias, filhos, marido, o que significou para eles, né, ter que enfrentar isso junto com a esposa, com a mãe. Então, foi um tempo assim bem enriquecedor e de muito aprendizado para a gente. E todas essas mulheres que passaram durante esse mês, elas tiveram a graça de Deus de sobreviver a esse câncer, né? Mas algo que ficou bem claro para a gente o tempo todo foi a importância do autoexame. E ontem nós ouvimos uma psicóloga, e eu falei até com a Elisete, eu vou falar isso amanhã lá na reunião, porque ela disse uma coisa assim, tem mulher que não gosta de fazer o autoexame, né? Porque tem gente que fala assim, quem procura acha. Mas ela completou e disse o seguinte, que é melhor você achar o câncer do que ele te achar. Porque se ele te achar e já tiver mais avançado, você não tem tempo. E normalmente, quando os diagnósticos são feitos antes, você tem um tempo de cura, né? Tem cura o câncer. E outra coisa que ela disse também, que não é preciso ter câncer para morrer. E isso é uma verdade. Não precisa ter câncer para morrer. Enfim, o câncer de mama, ele não é uma sentença de morte. Mas, ao ouvir tantos relatos, uma coisa é certa. O câncer, ele traz muito sofrimento. A doença em si, ela traz muito sofrimento. Para aquele que está vivendo, como para os seus familiares também. O câncer, ele traz medo, ele traz dor. E ao ouvir alguns desses testemunhos, eu pensei, Deus, o que a gente precisa, o que nós precisamos para não sucumbir, para não cair, para não nos dobrarmos e para não nos deixarmos abater diante do sofrimento. Talvez o nosso sofrimento não seja lutar contra um câncer, mas seja a dor de perder um filho, familiares que escolheram caminhos de morte, um casamento que se desfez, um abuso, ou pensar que você viveu tantos anos, e você acha que a sua vida não tem sentido nenhum, não tem sentido nenhum. Então, os sofrimentos, as dores, elas são inúmeras. E pensando nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Daniel. Está lá em Daniel, no capítulo 3. E eu gostaria de dar um título para essa nossa reflexão. Fique frio enquanto você estiver no fogo. É um paradoxo, né? Porque como é que você vai ficar frio se você está num lugar quente? Mas a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Porque a vida cristã, ela nem sempre tem muita lógica, aos olhos do mundo, pelo menos. Tá? Então, nós vamos ler a partir do versículo 13, mas antes eu queria introduzir, eu sei que nós conhecemos bem a história, mas esse capítulo fala que Nabucodonosor, ele construiu uma estátua de 27 metros de altura, e que ela tinha 2,70 metros de largura. Imagina o tamanho disso, uma estátua de ouro, né?
E ele fez uma festa para dedicar essa estátua. E todos foram informados nessa festa que, ao ouvirem uma música, e lá o texto fala de vários instrumentos, que quando eles ouvissem essa música, todas as pessoas, sem exceção, elas deveriam ficar de joelhos e adorar a essa estátua de ouro. E quem não obedecesse, não importa quem, ele seria jogado na fornalha de fogo. Então, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobraram e eles foram denunciados. Então, vamos ler o texto. Daniel 3, de 13 a 18. Então, Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que eu fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que ela encontre lugar no nosso coração. Só o teu Santo Espírito é capaz de nos dar entendimento dela, Deus. O entendimento correto da tua palavra. Queremos aplicar a tua palavra à nossa vida, àquilo que vivemos, ó Pai. Aos sofrimentos que enfrentamos e enfrentaremos nessa vida, enquanto estivermos neste mundo. Fala ao nosso coração, coloco-me nas tuas mãos, ó Deus, uma vez mais, sabendo que a minha suficiência, ela vem do Senhor, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, enquanto eu vou lendo aqui, é impressionante. Eu não sei se vocês vão percebendo algumas coisas que esses homens, esses 3 amigos de Daniel, eles são muito valentes. É de uma coragem, assim, é invejável essa coragem, né? A gente, diante de uma coisinha pequenininha, a gente já treme, a gente já chora, se descabela. Mas não, aqui estão falando, olha, se vocês não obedecerem, vocês vão ser jogados, vocês serão jogados na fornalha de fogo. E eles simplesmente dizem para o rei, olha, não vamos nem discutir com o senhor. Pode deixar. Isso, e tipo assim, né? O rei falou que Deus vai livrar vocês das minhas mãos. E eles dizem para o Deus, para o rei, né? Nós não precisamos nos defender diante do Senhor. Por quê? Se a gente for jogado lá na fornalha, o Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar. Mas se ele também não quiser, não tem problema, ele é soberano. Então, é essa certeza. E nesse pedacinho, nesse trecho aqui, eu queria que a gente começasse a pensar em 4 atitudes que nos ajudarão a ficar frios enquanto estivermos na fornalha. Tá? E o primeiro deles é não temer o mal. Tá? A proposta do rei Nabucodonosor e o que ele pede para as pessoas fazerem, ele trouxe medo. Olha, se a gente não fizer, a gente vai ser jogado na fornalha. Quem quer ser jogado na fornalha de fogo?
Ninguém quer ser jogado lá, né? Mas a primeira coisa, como cristãos, como pessoas que creem em Deus, no Deus Altíssimo, é não temer o mal. Não tema o rei Nabucodonosor quando ele se colocar na sua frente, tá? E é só metáforas, né, gente? A segunda atitude, não duvidar do poder de Deus. Não duvidar que ele pode nos livrar de toda e qualquer circunstância. A terceira, aceitar com humildade a soberania de Deus. Ele tem poder para nos livrar, mas talvez ele não o faça. 4, não importa o que aconteça, temos que permanecer fiéis ao nosso Deus. Vamos seguir com o nosso texto. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abdenego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha ardente. Eles o amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abdenego, amarrados, caíram nas chamas intensas. O que a gente vê nesse texto? Gente, tem muita coisa para a gente descobrir, tá? Eu sei que vocês lendo juntamente comigo, vocês pensaram, nossa, olha isso, o que a Bíblia fala. De repente, não é a mesma coisa que a gente vai falar agora, é um texto muito rico. Mas, algumas vezes, obedecer a Deus significará aflição. Fazer o que é correto nos trará dor. Mas só quando entendemos quem realmente é o Senhor, nós somos capazes de suportar ser jogados na fornalha. Quando a gente já nasce meio adulto. Eu sei que muitas de vocês aí, vocês tiveram seus filhos, sofreram um monte de contração, sabe o quanto dói teu neném. Quem está aqui na minha frente, aqui, Orli, Elisete e Leni, vocês tiveram parto normal? Foi? Não. Doeu? Sofreram? Elisete, você não sofreu nada? Não sentiu dor? Pois é, então somos duas. Não sei o que é dor de parto, gente, nada, não tive nem contração, não sei o que é isso, tá? Mas a gente sabe que é algo, uma ação de muita dor para muitas mulheres. Tem mulher que não quer, teve um e falou, não quero nunca mais, porque não quer suportar aquela dor, né? Mas a gente já nasce em meio à dor. O sofrimento, ele é inerente à vida. Nós não temos como evitá-lo. E quando a gente tenta evitar a fornalha, nos desviando da palavra, aceitando propostas que parecem tão boas, nós estamos... O que a gente está fazendo quando isso acontece? Nós mesmos estamos aquecendo ainda mais a nossa fornalha. Vocês viram que o tanto que queimava isso, que os caras foram lá para dar mais fogo, para aquecer ainda mais, eles jogam os 3 lá dentro e eles são queimados pela chama. Eles são queimados. E então é isso, a gente não tem como evitar a fornalha. Pensando sempre numa metáfora, gente, tá? O simples fato de viver implica também em sofrer.
Só que não é uma visão pessimista que eu estou trazendo, tá? É uma visão realista. É a vida. A vida é assim. Então, com isso, eu queria que a gente pensasse na quinta atitude que a gente tem que tomar. E é que enquanto é saber que o sofrimento ele faz parte da vida do ser humano, daquele que crê em Deus, daquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como daquele que não crê. Tá? Ninguém tem o privilégio de dizer, eu nunca vou sofrer. Tá? Dizer isso é ir contra a palavra de Deus. Ninguém pode dizer, não vou sofrer. Porque o nosso próprio Salvador, ele sofreu de uma maneira terrível, né, por nós. Muitos consideram que sofrem, ou que o outro sofre, por ele ter ofendido a Deus. E Deus, então, precisa corrigi-los. Não sei vocês, mas eu conheço muitas pessoas que pensam assim. Inclusive, há poucos dias eu conversei com uma pessoa e ela me disse, Márcia, o que eu fiz não estava certo. Deus realmente precisava me castigar. Que triste você ter essa visão de Deus, de não ter a visão de um Deus que quer te proteger, que quer cuidar de você, e você ter a visão de um Deus que o que ele quer é te castigar. Mas o texto que a gente acabou de ler, ele mostra o contrário. Esses 3 jovens, eles obedeceram e eles foram jogados na fornalha. Mas alguém pode me dizer, Márcia, mas não aconteceu nada com eles. Sim, nós sabemos que não aconteceu nada com eles, porque a gente tem a Bíblia. Então, a gente leu a história toda. Mas vocês acham que no momento em que foi decidido, vocês vão para a fornalha de fogo, todas as pessoas que os conheciam, que estavam ali, você acha que todo mundo ficou, que bom, mas não vai acontecer nada. Ninguém sabia o que estava reservado ainda. Mesmo eles, com toda certeza, eles mesmos disseram, se Deus pode nos livrar, como ele também pode não fazer isso. Então, nós temos essa vantagem por conhecer a história agora. Mas eles não sabiam se eles iam sobreviver e nem as pessoas que os conheciam. Então, todos, com certeza, que os conheciam, que estavam ali, eles pediram a Deus. Com certeza, quem conhecia, entre os 3 mesmo, havia aquela pedido, né, para que eles fossem livres, né, da fornalha, não precisassem enfrentar. Mas eles não foram retirados, não foram isentos dessa fornalha. Então, sofrer, ele não é uma questão de merecer ou não. Vamos pensar em Jesus. Jesus nunca pecou, mas por amor a nós, ele sofreu de maneira atroz. Lógico que sempre a gente vai sofrer as consequências dos nossos atos. Não tem como não sofrer as consequências das nossas escolhas, né? Nós sofremos as consequências, quem está ao nosso redor também vão sofrer consequências do erro de outras pessoas, tá? Não estou dizendo que não existe essa consequência. Mas o que eu quero dizer é que quando não temos uma percepção real de Deus, a gente pode cair num erro de ver Deus como um Deus mau, como um Deus que pune, como um Deus que quer se vingar, como um Deus que precisa do nosso sofrimento para ele se acalmar. É assim lá no Senegal, né? Eu fiquei lá quase 20 anos. Algumas casas têm ídolos, né? Altares oferecidos para ídolos. E quando tem coisas acontecendo na família, com pessoas conhecidas, aí eles vão consultar aqueles ídolos para saber o que eles precisam fazer para acalmar a fúria deles, para eles não perturbarem mais a família.
E o que a pessoa que vai lá e que tem autoridade para conversar com esses espíritos, o que o espírito disser para ela, a família vai fazer, sem questionar, porque querem ficar tranquilos, se livrar. No Senegal, gente, ainda é muito escondido, mas existem sacrifícios humanos até hoje. Entendeu? Então, é algo terrível. Mas o nosso Deus não é esse Deus que exige sacrifícios para ele se acalmar. Não. Essa não é a visão do nosso Deus. O que a gente precisa entender é que nós temos um Deus de amor, um Deus que é amor, ele é o Deus misericordioso, ele é aquele que nos guarda, ele é aquele que sabe até quando e quanto nós podemos suportar. Ele é aquele que está comigo, que está com você enquanto a gente atravessa o vale da sombra da morte. Ele é aquele que tem pensamentos de paz e não de morte para nós, para mim, para você. Esta é a imagem que a gente deve descobrir de Deus. É com este Deus que devemos nos relacionar. Se aquele a quem você chama de Deus é alguém que está sempre pronto a te castigar, que você vive com medo, eu não posso fazer isso, vai acontecer algo comigo, né? Se esse é o Deus com o qual você se relaciona, existe a imagem de Deus, ela está distorcida. Essa não é a verdadeira imagem do nosso Deus. E com isso, também temos a sexta atitude, saber que nós não temos controle. O controle não está nas nossas mãos. O texto diz que o rei mandou que eles fossem amarrados. E depois o texto repete, amarrados eles foram lançados. Eu pensei, para que falar duas vezes amarrados? Já não falou a primeira vez que estava amarrado? Para que falar de novo que amarrados eles foram lançados? Mas eu acho que é para enfatizar algumas coisas, para mostrar que realmente não havia nada na mão deles que eles pudessem fazer para se liberar, né, daquela situação. E assim somos nós. Nós somos tão impotentes, nós estamos tão atados diante de algumas circunstâncias da nossa vida, e essa impotência, eu não sei vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes, essa impotência, ela acaba conosco. Quando você pensa, meu Deus, eu não consigo fazer nada, não posso, você sabe que você está com as mãos atadas e você não pode fazer nada. E essa impotência, algumas vezes, ela nos desespera. Mas o que a gente tem que entender é que essa é a oportunidade que a gente tem para nos lembrar que Deus nos vê, que Deus nos ouve quando choramos, quando gritamos de tanta angústia e dor. É o Deus que entende quando a gente está com tanto medo. E é a oportunidade de dizer a Ele, Senhor, seja o meu refúgio, seja o meu consolo, seja a minha fortaleza. Vamos continuar a leitura. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros, não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo sem se queimar. O 4º homem se parece com um filho de deuses. Então, Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou, Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles
e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas. Nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então, Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ele enviou seu anjo para livrar os seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Gente, que coisa interessante. É maravilhoso. Infelizmente, tem muita gente nesse mundo que fala, né? Como eu já tive uma professora que uma vez falou, como que você vai acreditar nessas histórias? Tudo isso é lenda, tudo isso é mito, isso não é verdade. Se você for olhar, pensa bem, a gente está cozinhando, só de encostar numa panela quente a gente já tem uma bolha aqui. É fácil a gente acreditar que se uma pessoa for jogada numa fornalha de fogo, ela vai ficar lá sem se queimar, sem nem ter cheiro de fumaça. A mulherada sabe, né? Quando tem churrasco em casa, acabou, lavou o cabelo, que a semana não quer. Ai, no cabelo, não quer nem chegar perto da fumaça, né? É fácil acreditar nisso? Não é fácil. Eu não condeno as pessoas que falam, ai, como é que vai acreditar numa história dessa? Porque se a gente for olhar, é difícil acreditar. Mas graças a Deus, que nós ouvimos a voz do Senhor, que nós entregamos a nossa vida a Ele, que nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e nós temos o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E assim nós sabemos que a palavra de Deus é verdade. Tem muita gente que fala assim, prova para mim que a palavra de Deus é verdade. Tem jeito de provar? Se tivesse, estava todo mundo convertido. Mas uma vez eu falei com uma pessoa. Eu falei assim, olha, eu posso te dar um monte de coisas históricas, argumentos, mas tem uma coisa que você nunca vai ver comigo. Eu experimentei a palavra de Deus na minha vida. Eu experimentei as promessas de Deus que estão ali na Bíblia. E com isso você não pode falar, isso não é verdade. É a minha experiência. A palavra de Deus, ela se tornou verdade na minha vida. Então, nós precisamos estar envolvidas com a palavra de Deus, experimentar aquilo que o Senhor promete na palavra dele. Né? Quando Jesus diz, olha, no mundo vocês vão ter aflição. Mas, gente, tenham bom ânimo. Por quê, gente? Eu também tive aflição, mas eu venci. A gente precisa começar a experimentar as promessas de Deus na nossa vida. Estou falando que é fácil? Não, não estou falando que é fácil. Mas só o Senhor é capaz de produzir isso em nós. E só o nosso relacionamento, só o apoiar umas às outras é que vai nos ajudar também a seguir adiante. Mas então o rei, gente, ele estava ali esperando o resultado, esperando acabar de queimar os menininhos, né? Mas de repente ele olha, não queimou não, tinha mais um ainda. E esse um ele viu que era diferente. Então, gente, vem cá, olha, vem cá para ver se eu não estou tendo uma visão, se eu não estou ficando doido. A gente não tinha jogado só 3 lá dentro? Não tem 4 ali agora? Né? Ele queria confirmar isso. E esse quarto, ele é diferente. Ele parece filhos dos deuses. E depois ele fala que Deus enviou um anjo para ele. E o homem que afligiu os amigos de Daniel, né? Nesse momento, ele percebe uma coisa, e ele ainda diz algo. Gente, a gente jogou esses homens amarrados. O que eu estou vendo ali agora? 4 homens desamarrados andando ali pelo fogo e não acontece nada com eles. Né? É muito
Isso me leva a pensar na nossa sétima atitude. Saber que Deus não nos abandona. Mesmo quando somos jogados na fornalha, Ele estará conosco. Ele já estava lá, gente, esperando. Tá? Ele conhece os nossos dias. Nada pode pegar Deus de surpresa. Nada, nada. Ele é a nossa companhia. Ele nos liberta da aflição que nos consome, do temor, da insegurança. Ele nos livra da morte. Ou Ele está conosco na hora da morte. Deus é fundamentalmente um Deus que desce até nós, em nossas situações, e o fato de orar, gente, não significa que Deus responderá a nossa oração como nós queremos, que Ele fará desaparecer os problemas da nossa vida, mas que Deus se une a nós no nosso sofrimento. Vamos lembrar de uma outra personagem, que é Estevão. O que aconteceu com ele? Um cara com tanta fé, com tanto fervor, ele foi apedrejado até a morte. Mas enquanto ele estava apedrejado, o que ele pôde dizer, gente? Antes disso, que ele já estava vendo os céus abertos e o Filho do Homem ao lado de Deus. Que consolo! Como eu disse, eu comentei ontem, se enquanto estamos aqui em vida, o Senhor não nos abandona, o Senhor vai nos abandonar no momento da dor, no momento da tristeza, no momento da morte? Ele não nos abandona. Ele tem sempre consolo para a gente em toda e qualquer situação. Oitava atitude, o texto não fala sobre a intercessão, mas a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. A nossa intercessão ela é um ato de solidariedade. Quando a gente intercede um pelo outro, nós nos lembramos, né, que nós não vivemos protegidos dentro de uma bolha. Ao contrário, a gente se lembra que nós fomos enviados para viver num mundo que sofre. A oração não retirou os amigos de Daniel da fornalha, mas eles não foram queimados. Assim será conosco. Nem sempre escaparemos à fornalha, nem sempre escaparemos ao sofrimento, mas não seremos queimados. Vamos permanecer frios, calmos, confiantes, sabemos que servimos a um Deus que não nos abandona, que nunca, jamais nos deixará. Então, oramos, vamos pensar bem nessa frase, eu queria que fosse a frase que a gente guardasse. Nós oramos porque não queremos esquecer que muitos estão na fornalha e precisam ser fortes para não serem queimados. A gente precisa ser solidário. Se hoje a sua vida está tranquila, ora pelo teu irmão que está numa fornalha. Seja apoio para a tua irmã que está vivendo um tempo difícil. Em todos os testemunhos que eu ouvi de pessoas que tiveram câncer durante esse mês, é impressionante a importância de ter apoio, de ter quem ore com você, de quem segure a sua mão, de quem caminhe com você nesse momento. E a nona, e talvez a que deveria ser a primeira atitude, é ser grato. Não permita que o sofrimento tire de você a alegria pelo que você ainda tem. Quando estivermos na fornalha, vamos pedir para que Deus nos traga à memória o que nos pode dar esperança. Cortei o meu dedo, gente, e eu cortei com papel. Eu não sei vocês, mas é o corte que eu mais detesto, gente. Eu não suporto cortar com papel. E eu passei o dia olhando para esse indicador aqui, toda hora lembrando que eu cortei meu dedo. Aí eu vou cozinhar, passou um salzinho aqui, ardeu, eu lembro que eu cortei o dedo com papel. Passei o dia desse jeito, tá? Mas
O ter cortado um dedo, ele me fez esquecer que eu ainda tinha 9 outros dedos que estavam sãos. Me fez esquecer que ainda tinha 9, que não tinha acontecido nada com eles. Quando o sofrimento chegar, irmãs, vamos nos lembrar de tantas coisas boas que aconteceram antes deste dia do sofrimento. É assim que a gente recarrega a nossa bateria. É assim que a gente adquire força para continuar. Porque se a gente fizer o contrário, se a gente se esquecer de ser grato, além do sofrimento que nós temos, a gente ainda vai viver uma vida de murmuração. Por que comigo? Por que tanto sofrimento? O que foi que eu fiz? E a gente mesmo vai aquecendo ainda mais a nossa fornalha quando a gente faz isso. Então, a gente precisa se lembrar que nós temos um Deus que não muda, pois Ele é o mesmo hoje, ontem e amanhã. Não permita que o sofrimento te faça esquecer quem Ele é. E se a fé da gente vacilar, vamos pedir ajuda. Não caminhamos sozinhos, precisamos de quem interceda, de quem caminhe conosco, de quem nos ame sem nos julgar. A Ana, ela está aqui hoje para dar o testemunho dela. Ela teve seu tempo na fornalha, mas a Ana não estava só. E a Ana não foi queimada. E para terminar, eu quero falar da nossa última atitude. Seja o que estivermos vivendo, não é o fim. Não é o fim. A nossa vida não acaba quando estamos sofrendo. A gente, ao contrário, precisa lutar. Não nos entregarmos, não nos paralisarmos diante do medo, lembrar do nosso Salvador, a gente tem que se agarrar às suas promessas. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sejamos firmes e fortes. E vou repetir aquela frase. Nós oramos porque não queremos esquecer que muitos estão na fornalha e precisam ser fortes para não serem queimados. Vamos orar com e por aqueles que sofrem. Que Deus nos abençoe. Gente, cuidem-se. Cuidem-se. E sejamos solidárias umas com as outras. Ana Fialho, Deus nos abençoe. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Maria Fialho de Freitas do Nascimento. Então, é grande, igual a Princesa Isabel, viu? Aqui, mas eu sou, para quem não me conhece, né? Eu sou casada com o João Batista do Nascimento. Tenho 2 filhos, a Carolina e Pedro. E eu sou, né, da Igreja Genebra de Coração. A igreja está no meu coração é que hoje eu estou frequentando outra igreja, porque o meu marido é de outra igreja, nós casamos, mas eu sou Genebra de Coração e estou lá sempre que eu posso. Qualquer coisa que tem da Genebra, eu estou lá dentro. Então, não abandono. E amo as irmãs de lá, que são bênçãos na minha vida, viu? E, gente, em janeiro do ano passado, eu estava programado férias, né? E eu estava toda eufórica, tirar férias, descansar. Aí, antes de tirar férias, eu falei assim, eu vou fazer os meus exames de rotina, né? Vou fazer, aí eu faço, fico tranquila, viajo, e não penso em exames e tal, e viajo tranquila. Aí eu fui fazer o exame dia 3 de janeiro. E minha série seria dia 11. Aí eu fiz o exame, quando eu cheguei, eu estava com uma mamografia agendada para o dia 3 e um ultrassom para o dia 9. Aí eu fui fazer a mamografia e
Aí fez a mamografia, tal, que é uma benção, né? Você sabe como é que é a mamografia, quem faz, né? Não dói nada. Aí eu fui para a sala, troquei de roupa, tô lá esperando. A moça, chegou a técnica, por que você trocou de roupa? Eu já terminei. Ela falou assim, não, nós vamos ter que repetir. Aí, quando fala que vai ter que repetir, a gente já fica, né, meio grilado. Aí, vamos repetir. Aí, voltei para a sala, troquei de roupa. Coloquei a roupa com a bolsa na mão, a técnica veio. Aqui, você trocou de roupa? Troquei. Não, vou ter que repetir, fazer novamente. Aí eu falei assim, olha, o que está de errado? O que está acontecendo de errado? Aí ela, né, me virar do avesso, né? E você sabe, né? Como é que ficava, né? Um misto quente, né? Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí ela falou assim, o seguinte, depois a médica vai vir conversar com você. Aquilo, quando falou isso, gente, meu chão abriu, sabe? Desculpa, eu estou chorando mesmo, viu? Eu tanto rio quanto choro. É a mesma proporção. Aí meu chão abriu e a médica veio e falou, vem cá, vou te examinar. E ela palpou e falou assim, olha, tá bem aqui uma imagenzinha que não está muito legal. Aí ela falou assim, olha, acho melhor você fazer um ultrassom. Aí ela falou, você tem pedido de ultrassom? Eu falei, tem, mas está agendado para o dia 9. Ela falou, não, vou fazer agora. Aí ela falou, não, vou fazer o seu ultrassom agora para a gente já saber o que é. Aí ela chamou, ali foi com a sala esperar a hora que pudesse fazer o ultrassom, né? Aquela sala, gente, eu não sei. Eu falo, gente, eu não sei se tinha muitas pessoas naquela sala, eu não lembro. Eu estava tão sozinha. Assim, pessoas, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não lembro se tinha gente na sala, mas eu não via mais nada na minha frente. Parece que abriu um buraco, eu só pensava no resultado do exame. E eu falava, Deus, me ajuda. Aí, quando me chamou para fazer ultrassom, ela olhou e falou assim, olha, eu tenho 20 anos, 19 anos que eu mexo com isso e a imagem não é legal. Assim, pode ser que não seja nada, mas você vai ter, procura seu médico, leva, porque vai ter que fazer uma biópsia. Aí aí foi o processo. Aí começa. Aí eu saí de lá, eu estava sozinha, saí de lá, assim, sem saber para onde ia. Mas aí cheguei lá fora, liguei para meu marido, falei com ele, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, eu falo com todo mundo, tem qualquer diagnóstico, conte para alguém. Conte para alguém. Assim, a pessoa que você confia, que você gosta, a pessoa que está do seu lado, conte. Não esconda, não guarde aquilo para você. Porque, além de aquela pessoa na força da tolerância, ela vai comer junto com você, cobrar que você tome uma atitude. Eu até falei no testemunho que eu dei, é o seguinte, eu tenho uma amiga que eu falo, a gente tem que amar. Nós não cuidarmos de nós, ninguém vai cuidar do nosso corpo. Tem uma amiga que ela estava no processo, ela foi fazer mamografia, a filha dela ia casar no mês seguinte, mas ela foi fazer mamografia. Aí ela deu uma imagem, o médico procura o seu médico para fazer exames. Aí ela como estava no processo de arrumar o casamento da filha dela, ela deixou de lado. E passou o casamento, ela esqueceu também. E depois de um ano, só que ela foi lembrar. E ela, felizmente, ela não conseguiu, né? Porque quando descobriu, estava bem avançado. Então, nós perdemos nossa amiga, a Vilma, por falta, assim, talvez ela não tenha falado com alguém. Ela falou assim, não, estou mexendo no casamento da minha filha, depois eu falo, esqueceu. Então, isso é fundamental. Fazer os exames. Descobriu algo, tem suspeita de algo, vai atrás, vai até o final e rápido. Não perca tempo, porque quando a gente descobre que tem um diagnóstico desse, a única coisa, as coisas que a gente tem a favor da gente é Deus e o tempo. Então, a gente tem que correr atrás. E não esquecer momento nenhum de Deus. Aí, eu comecei o processo, fiz os exames, fiz a biópsia, aí
Deu o resultado de biópsia, eu falei assim, aí todo mundo abre para ver o que que é, abre, eu não abro de jeito nenhum, eu metia grampo no negócio, se tinha 2, eu colocava 1000 para eu não abrir, eu queria que o médico só visse para eu não sofrer, lendo o diagnóstico eu não tinha, talvez eu seria um pouco leiga para identificar. Aí quando chegamos lá, o médico olhou e falou, eu realmente tenho um câncer aqui, nós vamos ter que tirar. Aí começou a luta, né? Aí eu aí liguei, até então, quando não, até a biópsia, eu não contei para muitas pessoas. Eu falei, eu vou deixar as pessoas sofrendo tanto. Mas eu cheguei em casa, contei para os meus filhos, e eles, né, sofreram muito, mesmo com né, a pré-notícia. Mas eu não escondi nada de ninguém, gente, assim, deles. E eu não procurei ser forte, sabe? Eu não quis mentir. Ninguém falasse, fingi que estava bem. Então, eu estava precisando de amparo, estava precisando de cuidado, estava precisando de carinho, estava precisando de apoio mesmo. Então, eu não queria fingir que estava forte. Tem muita gente que às vezes fala, eu nunca falava que estava ruim, nunca falava que estava sofrendo. É um erro. Quando você está fraco, você tem que ser fraco. Mas eu sei que aí o médico marcou a cirurgia e todo mundo orando, né? Eu lembro que às vezes eu acordava, às vezes 3 horas da manhã, com meu filho segurando meu pé, intercedendo por mim. Que minha família tinha feito um propósito de oração, eu não sabia. Tinha feito um propósito de oração de orar às 3 horas da manhã. Todo mundo acordava e orava. E eu sei que eles oravam, eu acordava meio sonolento com o Pedro segurando meu pé e orando. Aí, mas assim, com as orações, gente, a gente vai fortalecendo. Por isso que eu falo que a gente tem que falar, tem que compartilhar, porque você não consegue carregar um cesto, um balde pesado sozinha, você não consegue. Mas quando chega 2, 3, você levanta fácil, fácil, né? Então a gente tem que compartilhar, porque a oração, ela é a chave. Ela é a chave do sustento, das respostas. Então a gente tem que compartilhar para que a gente seja ajudado em oração, apoiado. Aí eu fui fazer a cirurgia, né? Marcaram a cirurgia para retirada. Aí eu fui de manhãzinha, ela tinha que estar lá acho que 6h30, 7 horas no hospital. Aí eu falo que nessa hora é onde a gente precisa ser apoiado mesmo, né? Eu cheguei lá de manhã, aí na porta do hospital vejo uma cabecinha assim, grisalha. Lá olhei, era a Romilda, ela da Genebra. Aí ela estava, eu queria que a gente passa antes de você entrar na cirurgia. Gente, você sabe como faz bem a gente ter apoio de alguém nesse momento. Aí ela abraçou e orou comigo lá, e falou, olha, não pode entrar, só pode um acompanhante, mas eu vou estar orando. Aí passou esse processo, né, de cirurgia, e depois terminou e tinha que esperar, depois ainda vinha o resultado da anátome patológico, né? Aí veio, aí realmente confirmou que era o câncer, aí era um carcinoma hormonal, né? Hormonal eles falam que é um dos melhores. É ruim, mas é dos melhores. Aí depois disso, tem que esperar mais 30 dias para saber um outro resultado de exame, para saber que tipo que é o tumor, que tipo de tratamento vai ser feito. Aí quando veio o resultado final, depois de 30 dias, aí eu fui na oncologista, aí eu estava trabalhando, eles não me deram licença, porque não achavam que precisava, né? O médico não me afastou. Aí eu estava no meu trabalho, eu fui no médico, na oncologista, quando saiu o resultado, uma amiga minha, não, eu vou com você. Aí, gente, eu vou vendo, aí é onde eu falo que nesses momentos, a gente vê Deus colocando anjos para ajudar a gente, sabe? Às vezes as pessoas não acreditam em anjos, não, mas eu acredito. Mas, assim, anjos de carne e osso, sabe? Aqueles que estão ali perto de você, que você pode tocar, pode abraçar. Aí ela foi, como você não vai sozinha de jeito nenhum. Porque
porque às vezes o médico fala alguma coisa que a gente não vai entender. Aí ela foi, ouviu tudo comigo, e nessa caminhada, nesse processo. Aí o médico olhou e falou, olha, a minha oncologista, olha, esse tumor, eu acho que você não vai precisar fazer quimioterapia. Aí eu louvei o Senhor por isso, né? Porque a quimioterapia é sofrido, muito sofrido. E não só por ser sofrido, é porque a gente sabe, né? Junto à quimio, a rádio, a gente sabe que se a quimio, a rádio, porque é uma coisa mais agressiva, né? Aí falou, você vai ver só a radioterapia e fazer 18 sessões. Aí eu comecei o processo da radioterapia. Aí, como a Márcia estava falando aí de Sadraque, do Mesaque e Abednego, né? lá na fornalha, né? Aí eu estava lembrando, gente, porque a gente não fica no fornalha quando a gente vai fazer essa radioterapia, não, sabe? Ao contrário, é uma sala tão gelada, mas tão gelada, parece que você liga um ar-condicionado, parece não, é no talo mesmo, você fica lá dentro. Quando a gente entra lá, é só a gente e a máquina e o gelo, porque nem o técnico fica lá dentro. Aí é onde eu lembrava, meu Deus, aquela música, o vento balançou, meu barco em alto mar. Aí eu falei assim, Deus, agora é só eu e Deus agora. Mas assim, é a melhor companhia, sabe? Eu podia falar com Deus, acho que foi o momento que eu mais conversei com Deus, foi ali na sala de radioterapia. Que era só eu e ele mesmo. E era muito ruim. Mas depois, quando passou esse processo, e Deus foi falando comigo, e o sofrimento, gente, sofrer, a gente sofre mesmo. Fala assim, gente, você é cristão, vai sofrer, sofre, balança, a árvore balança. As raízes não vão arrancar, mas balança mesmo, e balança com força, não balança pouco, não, viu? Então a gente fala, então nesses momentos é que a gente tem que viver tudo que a gente canta. Não há circunstâncias, a gente canta tudo bem, a gente canta tanta coisa bacana, né? Mas na hora do sofrimento, a gente agora tem que viver o que a gente canta. Mas é muito difícil. É muito difícil. E eu falo que a gente não pode perder a esperança. A esperança não pode perder. E Deus falou muito comigo em Jeremias 17, 7, 8, que fala, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Aí eu falei, gente, quando eu li esse versículo, eu estava no áudio, assim, eu falei, gente, como é que ainda fala que a gente tem que dar fruto ainda, além do sofrimento todo? Deus está falando que a gente vai dar fruto, como que a gente vai dar fruto com tanto sofrimento? Mas a gente dá, gente. É porque a nossa esperança está no Senhor. A gente pensa que a gente não tem como dar fruto. Mas é onde o momento que eu mais vi frutos na minha vida foi nessa época. Aí realmente eu falei, gente, a palavra do Senhor é verdadeira. Se nossa esperança estiver no Senhor, no tempo da sequidão, vai continuar verde e vai dar fruto. Nós vamos dar fruto. Aí, então, eu vivi esse momento e quando a gente não esquece, sabe? Durante o tratamento, a gente pensa, gente, eu vou passar a minha vida toda, eu vou ficar com isso na cabeça. Aí eu falei, perguntei o meu radioterapeuta no último dia, disse assim, doutor, eu acho que eu nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer aquela sala gelada, nunca vou esquecer sofrimento. Ele falou assim, você vai esquecer, você vai ver, e um dia você não vai lembrar. Aí eu cheguei em casa e falei, Senhor, será que eu não vou esquecer? Será que eu vou esquecer isso mesmo, como o médico falou? Fala comigo, Senhor. Aí eu abri a Bíblia, estava lendo a Bíblia, eu leio o livro de Jó, que na hora que está no sofrimento, o livro de Jó é bênção, viu? A gente aprende muito. A gente aprende a gente ver, né, como Deus cuida. Aí eu li lá em Jó 10, 16.
Aí está escrito, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembranças como de águas que passaram. Eu falei, oh Deus, só testificou a palavra que o médico me falou. Só falou que eu iria esquecer desse sofrimento. Porque às vezes eu não durmo, nem tinha uma noite que a gente não lembrava. Agora, sinceramente, há dias que essa noite a gente não lembra. A gente passou por esse processo. E a gente vê que a palavra do Senhor é verdadeira. Eu falei, gente, Deus falou isso com Jó. De tudo aquilo que passou aqui, ainda ele ia esquecer, ainda mais comigo. Assim, quem é o sofrimento que eu passei perto do que Jó passou, né? Então, Deus falou comigo e eu louvei o Senhor por isso, sabe? E também tinha momentos, gente, que eu falo que quando a gente sentia, eu sentia, tem horas que tão forte, é igual roda gigante. Tinha hora que eu só afetava lá em cima, tinha hora que estava lá no vale. Então, assim, era muito, muito sofrido. Aí o Senhor, mas então, a música que me falou demais, que eu vivi essa música, aquela que fala, o Senhor é minha força, em Abacuque 3:19, né? O Senhor é soberano, é a minha força, ele me faz os pés como os da corça, ele faz-me andar em lugares altos. Aí lembrei daquela música Diante do Trono, que ele fala que ele de viva que ele nos faz viver acima dos problemas, acima das situações, acima das tribulações, acima do sofrimento. Eu falei, Senhor, mas realmente é isso, porque tinha hora, gente, que tinha hora que estava fraco, mas tinha hora que estava tão forte, parecia que, assim, quando a gente buscava o Senhor, sabia que tinha alguém intercedendo. A gente, parecia que eu estava pulando mesmo, que às vezes eu falava, gente, eu tenho que sofrer, eu tenho que descer ali, eu tenho que sofrer. Eu lembrava do que eu estava passando, mas eu não conseguia. Aí eu falei, Senhor, é o Senhor que está me fazendo andar em lugares altos, é só o Senhor. Então, assim, o Senhor faz a gente andar em lugares altos, mesmo na hora do sofrimento, se a gente buscar o Senhor. Então, é o que eu falo né, deixo o recado para vocês todas, é se cuidarem, não deixarem de jeito nenhum de fazer os exames, porque o tumor que tinha em mim, que não é meu, em nome de Jesus, não é, já foi embora, tá? Então não é meu, nunca foi. Então, mas ele tinha 1 centímetro, ele era um tumor de grau moderado, grau 2. Então estava bem pequeno, e era grau moderado. Então eu passei pela radioterapia e também faço o tratamento durante 5 anos, que eu tenho que tomar o anti-hormônio, um inibidor de hormônio, né? Porque já que o tumor é hormonal, tem que tomar um inibidor de hormônio durante 5 anos. Mas, graças a Deus, já tem quase 2 anos. E eu só lembro que o Senhor foi muito bom comigo. O Senhor foi muito bom comigo, gente. Assim, não... Gente, Deus colocou tantos anjos para me ajudar. Às vezes, na hora que um sofrimento, às vezes abriu o seu WhatsApp, tinha uma mensagem, tinha uma música, às vezes alguém mandava uma música. Aí, por isso que eu falo, gente, se vocês estão com alguém passando por algum momento, não é só doença, não. Deu vontade de mandar uma mensagem? Manda. Quer mandar uma música? Manda, porque isso faz diferença na hora que a gente ouve. Faz uma diferença. A Arlene, uma vez, eu estava tão sofrida, a Arlene mandou para mim a música, ela acalma minha alma, sossega aí, o Pai está cuidando de tudo para ti. Assim, aí dá aquele refrigério na alma quando eu escuto essas palavras, né? Então eu falo, se cuidem, porque ninguém vai cuidar de você por você. Então, assim, quando a gente precisa, Deus vai colocar anjos. As meninas da Genebra, gente, que bênção que elas foram para mim, a minha família. Então, assim, foi o apoio às orações, às ligações, às mensagens, isso aí que sustentam a gente nesse momento de sofrimento, e saber que tem alguém do lado da gente. Os meus filhos, minha filha ia fazer 15 anos, ela estava com 14, aí ia fazer 15, mas ela foi uma bênção. Nós viajamos, eu falei em dezembro, em janeiro, depois que eu fiz
fiz a biópsia. Aí, eram 10 dias para sair o resultado. Eu falei, vamos viajar. Aí nós fomos para a praia, uma amiga, a gente abençoou, emprestou a casa dela na praia. Aí chegou lá, gente, mas era tudo tão preto e branco, a praia, que era tão colorida. Eu olhava e falava assim com minha filha, ô, Carol, esse mar foi tão mais azul. Não, era tudo tão colorido, mas agora tão sem cor. Aí ela falou, não, mãe, tá tudo a mesma coisa, você vai ficar bem, mãe. Aí ela dava aquela força, Deus usou tanto essa menina comigo. Ela foi uma bênção na minha vida, sabe? Ela foi uma bênção mesmo. E ela estava fazendo... Eu falei, então você não pensa em parar seu tratamento para cuidar de outras pessoas. Você cuida de você. Porque ela ia fazer 14, 15 anos. Aí ela estava querendo fazer alguma coisinha, uma festinha. Isso aí em abril, que ela ia fazer 14, e eu descobri em janeiro. Aí quando nós descobrimos, eu falei, mãe, eu não quero mais nada, mãe, eu não quero mais nada, eu só quero que você fique bem, eu não quero viagem, eu não quero festa, eu não quero nada, mãe, eu quero ficar do seu lado, eu quero que você fique bem. Aí eu falei, tá bom, filho, depois a gente faz alguma coisa. Aí só que aí Deus começou a movimentar anjos, mandar anjos. E as pessoas, uma amiga me falou assim, Ana, chegou no hospital, falou com a Ana, aniversário da Carol é abril, ia fazer 15 anos, eu pensei, isso eu estava no hospital ainda, depois que eu fiz a cirurgia. Aí eu pensei, mas ela não quer nada, ela só quer que eu fique bem. Aí ela saiu de lá, com um pouco, ela já começou a movimentar e comprar as coisas para não, nós vamos fazer alguma coisa para Carol, sim, e você vai estar bem para a gente fazer. Aí ela foi, fez a festa, e aí os Zios entrou no meio, entrou todo mundo, porque eu não tinha condição, né? Aí os Zios entrou, aí foi todo mundo, aí os anjos, né, que eu falo que os anjos entram e fazem aquilo que você não pode fazer. Os anjos de Deus, é Deus que coloca, gente, é Deus. E pessoas que você nem imagina, que às vezes vai estar com você. Deus envia. E aí foi assim, tudo assim, eu cuidando de mim e um monte de gente cuidando do resto das coisas, sabe? Tudo da minha vida. Deus me abençoou demais, gente. Me abençoou demais. Então, eu falo, gente, creiam em anjos. Sejam anjos. Uai, aconteceu com a Ana? Travou, a internet dela deve ter caído, alguma coisa, Márcia. Tá bom. Então, eu só queria, gente, que a gente pensasse o seguinte: a Ana viveu tudo isso e a gente vê o quanto foi difícil, né? E as coisas acontecem na vida da gente e são coisas inesperadas, né? Às vezes a gente pensa que a gente não vai suportar, mas não deixe que isso invada o seu coração, né? Independente do problema que vai ter na sua vida, né? Seja ele como for, que a gente possa falar como os amigos de Daniel. Se nós formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Ele pode nos livrar. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro que a gente não vai se dobrar diante do sofrimento, diante da dificuldade, tá? Tudo vai ter um fim. Mas a gente não pode esquecer que assim quando eles estavam lá na fornalha, o Senhor estava lá com eles, sofrendo junto com eles. E o Senhor também está conosco, assim como ele esteve com a Ana, sofrendo junto com ela, trazendo consolo, pessoas para ajudá-la. E como ela disse, tá? Que a gente seja anjo na vida de outras pessoas. Que a gente ame mais e julgue menos as pessoas. O mundo precisa, a igreja de Cristo precisa de mais amor, precisa de mais empatia e compaixão. Deus os abençoe. Obrigada, Elisete, mais uma vez.
Ô, Ana, você quer falar mais alguma coisa? Oi. Não, eu só quero deixar, só mesmo isso que nossa esperança esteja no Senhor. Porque nossa esperança estiver no Senhor, nós vamos frutificar, vamos dar frutos no tempo da sequidão. Viu? No versículo é esse que eu deixo com vocês, né? Que é Jeremias 17, 7 e 8. Deus abençoe vocês, muito obrigada. Desculpa aí a parte emotiva, mas eu sou isso mesmo, viu, gente? É o extremo.